Bom, pessoal, a gente teve um problemazinho aqui na gravação, então nós iremos fazer uma segunda aula, né? Que no caso é a continuidade da aula, certo? Então, para que a gente não possa repetir tudo de novo, aqui é só a continuidade da aula. Pessoal, ó, dando continuidade aqui à aula, agora nós iremos ver o ângulo agudo, tá? Nós iremos ver o ângulo agudo, que diz o seguinte: eu quero que vocês observem o tipo de ângulo, certo? Nessa proposta de aula, nós não iremos trabalhar o lado AB, AO, nós não iremos trabalhar esses lados, tá certo? Eu quero que vocês observem o tipo de ângulo. Então, o ângulo agudo mede menos de que 90 graus. Então, todo ângulo, gente, agudo, ele tem que medir menos que 90 graus. Então, por exemplo, ó, aqui nós temos o ponto de origem, que é... Aí nós temos o ponto de origem, né? Que parte da letra O, que eu já expliquei para vocês. E nós temos as duas semirretas, né? Que essas duas semirretas dão origem ao ângulo. Então, esse ângulo, todo ângulo agudo, ele tem que ser assim, ó, um pouquinho estreitinho. E ele tem que medir menos que 90 graus. Ou seja, aqui eu coloquei 40 graus como exemplo. É um ângulo que contém 40 graus. Mas esse outro aqui, ó, eu já coloquei um ângulo que contém 70 graus. Abaixo de 90 significa dizer, abaixo de 90 graus significa dizer que nós temos um ângulo agudo, tá certo? Então, a representação de um ângulo agudo é quando a gente tem eles menos de 90 graus. Então, pode ser 89 graus, 80, 60, 40, 50, 30, ou seja, menos de 90 graus, nós temos um ângulo agudo. Então, ângulo agudo mede menos do que 90 graus. Um outro exemplo aqui que eu já falei para vocês, que nós iremos usar como base, né, é o relógio. Então, por exemplo, o ponteiro do relógio, ele dá a formação de diversos ângulos diferentes. E para que nós podemos representar o ângulo agudo, né, seria mais ou menos dessa forma. O relógio marcando 1 hora da tarde, tá? Então, se o relógio está marcando 1 hora da tarde, esse ângulo aqui, ó, ele é completamente agudo, tá? É um ângulo agudo. Professor, e quantos graus? Vamos fazer aqui a quantidade de grau. Se fosse 30 graus, ó, 30 graus é um ângulo que mede menos de 90 graus. Portanto, o ângulo agudo tem que medir menos do que 90 graus, ok? Vamos para a segunda parte, né? Vamos ver o segundo ângulo, que é o ângulo reto. De que forma nós podemos conhecer o ângulo reto, gente? Ó, como o próprio nome já diz, né? Nós temos que ter um ângulo que seja semelhante às duas semirretas, que elas sejam de forma bem reta mesmo, certo? Porque tem que ser um ângulo reto. Então, dessa forma, gente, nós estamos trazendo aqui o conceito para que vocês possam compreender o conceito de um ângulo reto. O ângulo reto é a medida exata de 90 graus. Portanto, gente, o ângulo reto ele tem que medir 90 graus, certo? Ele nem pode ser menos e nem pode ser mais. Ele tem que ser 90 graus. E como a gente tem essa representação desse ângulo? Ó, nós temos aqui duas semirretas. Como vocês podem perceber, a gente não está classificando os lados, né? Lado O, lado B, a gente não está classificando, porque a intenção aqui é que vocês conheçam o tipo de ângulo, tá certo? Então aqui, ó, nós temos duas semirretas, ó, essa semirreta, ela forma um ângulo de 90 graus. E interessante, gente, olha a dica, que o ângulo de 90 graus, sempre nós iremos ter aqui dentro do ângulo, ó, esse ângulo aqui eu fiz quadradinho, mas sempre nós iremos ter dentro do ângulo um pontinho que representa exatamente os 90 graus, certo? Então, ângulo reto é um ângulo que contém 90 graus. No ponteiro do relógio, né? Nesse relógio aqui eu não enumerei, mas para que você possa identificar a hora. Será que hora é essa, né? Então, professor, e se a gente fizer assim, ó, eu quero um ângulo,
né? Que ângulo é esse que eu estou pedindo? Um ângulo reto. Então, nesse ângulo reto, ó, tendo esse sinalzinho aqui entre um ângulo e outro, significa dizer que nós temos um ângulo de 90 graus. Ou seja, um ângulo reto, tá certo, pessoal? Então, o ângulo reto, ele representa a quantidade exata. Ele tem que ser 90 graus e é chamado de um ângulo reto, tá? Então, vocês podem ver outros exemplos também, práticos, que representa esse ângulo reto. Pessoal, dando continuidade aos ângulos, né? Agora nós iremos ver os dois últimos ângulos, que é chamado de ângulo obtuso, tá? Então, observe o conceito, né? Para que a gente possa entender o conceito. O ângulo obtuso, gente, já podemos dizer que é um ângulo mais aberto, né? Ele já se torna um ângulo mais aberto, tá certo? Então, o conceito diz o que, ó? O ângulo obtuso mede mais do que 90 graus, certo? Então, o ângulo obtuso, ele tem que medir mais do que 90 graus. 95, 100 graus, 102, 125, ou seja, ele mede mais do que 90 graus. Agora, com detalhe, ele mede mais do que 90 e menos do que 180. Então, de 90 a 180, nós podemos ter a medida do ângulo obtuso. E aí, nós estamos trazendo aqui como exemplo essa semi-reta, né, que formou o ângulo obtuso. Então, aqui nós temos um ângulo que eu coloquei na representação, 145 graus. Mas poderia ser 150 graus, por exemplo, né? Porque é um ângulo obtuso. Então, no formato desse ângulo, vocês podem perceber que ele já é um ângulo mais aberto, ó. A abertura dele já tem uma abertura muito maior do que o ângulo agudo, né? Ele já tem uma abertura muito maior do que esse ângulo agudo. Então, dá para se perceber que ele já é um ângulo bem aberto, né? Como se fosse duas semi-retas, mas ela tendo, por exemplo, uma pequena curva, né? Ela tendo uma pequena curva, então seria um ângulo obtuso. E no relógio, gente, como seria? Qual seria qual seria a representação dessa hora aqui, né? Pelo ponteiro do relógio, formando esse ângulo obtuso, qual seria a hora desse relógio, né? Então, como vocês podem perceber, ó, é um ângulo bastante aberto, né? Ó, o formato, a canetinha tá falhando. O formato do ângulo ele já é um ângulo bastante aberto, tá certo, gente? Então, esse é o complemento do ângulo obtuso. E por último, para a gente encerrar a nossa aula, nós iremos trabalhar com vocês o ângulo raso, né? Então, o ângulo raso, como será o ângulo raso? Então, a gente já viu aqui os três tipos de ângulos, nós iremos ver o último agora, que é o ângulo raso. O ângulo raso, gente, ó, olha o conceito do ângulo raso. O ângulo raso é conhecido como ângulo de meia volta, certo? Ou seja, meia voltinha, coisa pouca, né? Que é como se fosse em linha reta e de repente eu desse uma meia volta. Então é conhecido como ângulo raso. Ele mede o mesmo que 180 graus, ou seja, a medida dele tem que ser apenas de 180 graus. Então, como representação do ângulo raso, gente, é como se a gente tivesse aqui, ó, uma reta, e que nesse pontinho aqui a gente formaria as duas semi-retas, né? E acontecesse essa meia volta, ó. Aí nós classificamos como um ângulo raso. E dessa forma é o conceito do ângulo raso. É como se a gente tivesse fosse uma linha reta e de repente a gente pudesse dar só uma meia voltinha ali, tá? Então seria a formação de um ângulo raso. Professor, e no relógio, como ficaria no relógio? Ó, formaria aqui horas aqui, gente, pelo formato de um relógio. Então, o ângulo raso seria um ângulo mais reto, né? E se o ponteiro estivesse aqui, ó, no 12 e no 6, formaria também um ângulo raso? Sim, formaria um ângulo raso, porque entre 12 e 6 nós temos uma linha reta. Então, o ângulo raso, gente, é considerado uma linha reta, tá certo? Então, pessoal, esse foi o nosso conteúdo, né? Esse será um dos principais conteúdos da nossa avaliação.
que nós iremos abordar. Com certeza irei passar essa aula como revisão na próxima semana, para que vocês possam estudar. Na segunda-feira estarei postando aí para vocês. E só lembrando, quando eu postar a aula gravada, para vocês comentarem embaixo, porque eu vou fazer a chamada de vocês através do comentário de vocês, ok? Então dá um bom dia lá pro tio, né? Dá um oi para poder a gente identificar. E o aluno que tiver telefone de mãe, de pai, de parente, coloque o nome abaixo, tá bom? Para mim saber quem é. Grande abraço, pessoal, a todos. Espero que tenham compreendido o conteúdo.